Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e gravarei esse vídeo para responder algumas coisinhas que a Carla Zambelli andou falando por aí, mas desta vez na justiça, porque o Ciro Gomes a interpelou lá na justiça para que ela esclarecesse algumas coisas que ela andou postando aí num vídeo sobre o Ciro Gomes. Eu vou explicar tudo o que aconteceu, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações e se gostar do vídeo, deixa o seu like, compartilha com amigos. Vamos trazer mais pessoas para este espaço que busca falar de boas ideias, da boa política, de bons projetos para tirar o Brasil do fundo do poço em que ele se encontra. Bom, meus amigos, o Ciro Gomes chamou o marido da Carla Zambelli, dentre várias coisas, de picareta. Eu vou explicar por quê. Ela sentiu as dores e fez um vídeo recentemente com uma série de montagens e cortes levianos de episódios do Ciro. Por exemplo, quando ele está na casa, ali na porta da casa do Cid Gomes, quando manifestantes, segundo consta, ameaçavam o Cid, o Ciro foi lá na hora e dispersou aquilo. O Ciro ficou, claro, revoltado com a possibilidade do seu irmão estar sendo ali ameaçado. Aí ela fez outros, pegou outros cortes, enfim. E um deles também é do Ciro passando na porta de um bar, lá em Fortaleza. As pessoas provocam o Ciro com a garrafa de uísque na mão. Ele fala que Bolsonaro é ladrão e tal. Aí ela, por conta disso, ela acusou o Ciro de estar ali com altos índices de álcool na corrente sanguínea. Mas vamos lá. E nesse vídeo que ela posta também, o marido dela chama o Ciro pra briga, né? Me parece aqui que de maneira assim, literal. Eu vou deixar aqui o áudio para vocês acompanharem. Vejam só. Então eu acredito que ele saiba artes marciais. Esse é o marido da Zambelli. Aginaldo, comandante da Força Nacional, que, repito, esteve lá em Fortaleza durante o motim da polícia. Saiba atirar, sabe lidar com facas, sabe lutar, sabe jiu-jitsu, sabe karatê, sabe kung fu, sabe boxe. Então, assim, se eu me proponho, né? Se esse vagabundo, Ciro Gomes, um dia quiser me enfrentar, né, os termos, direito, a gente assina os termos de uma luta justa, né? Pra gente ver. Eu não sei lutar muito bem, né? Eu sou policial, mas não luto muito bem. A gente tem algumas práticas, nós aprendemos ao longo da carreira, a gente sabe se defender. Mas eu enfrentaria ele, né? Um desafio justo, né? Conforme as leis, né? Das confederações de lutas do Brasil. Tá? É inacreditável, assim. Perguntando se o Ciro sabe mexer com faca, com arma, e chamando o Ciro para uma luta justa. Enfim, o Ciro pediu explicações sobre isso. Foi na justiça. E a Bela Megali informa em sua coluna no Globo, né, que, então, o Ciro pediu explicações em relação à acusação que ela faz de uso excessivo de bebidas alcoólicas, dos números distorcidos de suas análises sobre o Ceará e também em relação a esse convite para uma luta justa. E aí a Zambelli respondeu, enviou ao terceiro juizado especial criminal de Brasília, de que Ciro Gomes é persona non grata perante os membros da Polícia Militar e da Polícia Civil por suas tortuosas manifestações. E afirma que ele não manifesta o natural respeito a integrantes das forças de segurança. Bom, aqui tem que fazer uma pequena ressalva. Há que se separar alguns pontos assim. Persona non grata perante os membros ou perante alguns membros? Porque é isso. O Ciro tem denunciado que as PMs, não só do Ceará, mas de várias partes do Brasil, têm sido, isso é uma constatação, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso percebe, invadidas por agentes aí das milícias. Isso é algo grave. O professor Marco Antônio Villa tem falado muito disso, mas o Ciro sempre destaca e faz questão de respeitar os bons quadros da polícia. Então, quando você fala que o Ciro é persona non grata perante os membros, não. É perante alguns membros. Aí, claro, estes alguns membros vinculados à milícia não vão gostar do Ciro Gomes, porque ele tem apontado aquilo que está acontecendo em vários estados. Continua então a Carla Zambelli aqui. O ex-vereador, ex-prefeito, ex-deputado, ex-governador, ex-ministro da Fazenda e eterno candidato à presidência da República, que é bem ao estilo cínico, ao estilo baixo, né, da Zambelli, que a gente conhece aí das redes sociais. Ao que parece, vem apostando todas as suas fichas no próximo pleito eleitoral.
Bom, o que ela quer dizer com isso? Para que ela vai tocar nessa questão de eleições futuras numa resposta à justiça? Era só ela responder o que o Ciro tinha cobrado dela, mas vamos lá, vamos aproveitar aqui. Diz ele então que o Ciro está dando uma guinada, um cavalo de pau, um duplo twist carpado com mortal na segunda pirueta, tornando-se um candidato de direita ou centro-direita, de um momento para outro, e que virando a cara para a esquerda progressista. Enfim, é tanta bobagem. E aí ela fala, né, de que o Ciro tem inimigos cultivados ao longo de anos. Sabe quem são os inimigos do Ciro? Pessoas, não são só esses, mas pessoas como Michel Temer, Eunício Oliveira, Eduardo Cunha, Collor, Romero Jucá e alguns milicianos que estão na política. E às vezes na polícia, às vezes nos dois. Agora, o Ciro tem, por exemplo, no Ceará, ótimas relações com o governador, que nem do partido do Ciro é, que é o Camilo Santana, e também com o ex-governador, que é de um partido, digamos assim, do PSDB, que o Ciro já fez parte, saiu, tem críticas em relação à prática do PSDB no poder, mas o Ciro é amigo, por exemplo, do Tasso Gereissati, tem relações extremamente cordiais. Eu vou ficar nessas duas figuras, porque são ambas ali do Ceará. Agora sim, com relação ao Capitão Wagner, com relação a outros quadros, Eunício Oliveira, e parece que os dois podem até, né, um fazer campanha para o outro ali em 2022, o Ciro realmente não faz questão de ter ótimas relações com esses. Guinada à direita, isso sugere que o Ciro está mudando o discurso, que não existe. Só acredita nisso quem não acompanha o Ciro, como deve ser o caso da Zambelli. Eu acompanhei todos os programas Roda Viva do Ciro, todos, sem exceção, e percebe-se uma coerência na sua fala. Impressionante. Mas esses rótulos, se o Ciro está de direita, olha, isso hoje em dia pouco importa, pouco representa, até porque quem se diz de esquerda, quando esteve no poder, se curvou ao receituário econômico da direita. E quando a Zambelli, que é alguém da direita, fala que o Ciro está dando uma guinada à direita, isso assim, para quem já vota no Ciro, isso não tem impacto nenhum, porque a pessoa conhece. E para quem não vota no Ciro, essa fala dela pode ser até boa, porque aí a pessoa fala, ah, não, peraí, eu tô querendo alguém de direita, então deixa eu ver o que esse cara tá falando. E vai ver o que o Ciro fala e fala, olha, mas ele tá falando dos problemas que eu enfrento e apresentando as soluções. Então essa parte aqui, Zambelli, você pode ter até ajudado o Ciro falando isso. E aí ela vai falar, reitera suas afirmações sobre o uso de bebida alcoólica por parte de Ciro Gomes. E ela diz então, mesmo um ouvinte menos atento perceberia traços de confusão decorrente de altos níveis de álcool na corrente sanguínea, a embargar a voz do interpelante quando de sua fala, conforme registra o arquivo de mídia correspondente. Meu Deus do céu, eu vi esse vídeo umas 3 vezes antes de gravar essa resposta. Falei, será que ali realmente dá para ver que o Ciro está embriagado? Olha, confesso, não percebi. Não é porque alguém tem uma garrafa de uísque na mão, até porque você pode estar comprando para você mesmo. Não tem problema, se a pessoa gosta, que ela pode comprar e sair carregando uma garrafa. Você pode estar comprando para outra pessoa. E o fato do Ciro chamar Bolsonaro de ladrão quando provocado por manifestantes, isso não significa nada. Ciro, o pessoal sabe que ele não é de levar desaforo para casa, até deveria se segurar mais em alguns momentos, mas a resposta naquele momento não quer dizer que ele estava ali por isso embriagado. Então, realmente não faz sentido, mas ela consegue, ela tem a capacidade de perceber altos níveis de álcool na corrente sanguínea por alguns detalhezinhos do vídeo. É algo que realmente ela tem, assim, essa especialidade. E aquela velha história, né, Carla Zambelli? Já que não pode chamar o Ciro de corrupto, nem de despreparado e nem de incompetente, aí você vai pegar algum detalhe em que ele perde a cabeça ali diante de uma provocação de bolsonaristas, e o tempo está mostrando que é bem provável que o Ciro tenha razão nas acusações que fez. Sobre os números distorcidos, a parlamentar questiona dados de segurança pública ditos por Ciro e destaca uma matéria jornalística que mostra o Ceará como o estado com maior aumento de homicídios em 2020. Poxa, Zambelli, realmente, o Ceará viveu em 2020 um aumento, sim, nos casos de homicídio. Mas vamos ver o que falam os especialistas? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhar. A pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, Ana Letícia Lins, acredita que o motim
foi o grande responsável tanto por puxar os homicídios do mês de fevereiro para cima, mas também, então olha, você tem ali um aumento nos homicídios por conta do motim, foram 220 mortos assassinados apenas nos dias do motim. Mas também acabou sendo uma situação em que as dinâmicas criminais se reorganizaram no Ceará. E aí teve um impacto não só naquele mês, mas também depois. Vejam esses números. Entre 2013 e 2020, os números de homicídios subiram e desceram seguidas vezes no Ceará. No primeiro ano da série histórica registrada, o índice estava em 4.395 mortes. Em 2017, o Estado vivenciou o auge da guerra entre as facções criminosas e terminou o ano com um recorde negativo de 5.133 mortes violentas. Nos 2 próximos anos, o número despencou. Então você sai de 5.133 em 2017 para 2.257 em 2019, o menor número da década. E aí em 2020, o número volta a crescer, sendo influenciado fortemente, repito, não só pelos 220 homicídios durante o período do motim, mas também, segundo a especialista, pelas dinâmicas criminais. Essas facções se reorganizaram no Ceará e estão numa luta que realmente tem assassinado muitas pessoas. E assim, em relação à fala do coronel Aginaldo, em que chamou o pedetista para um duelo, o casal afirma que foi um desabafo de quem amargou impotente as covardes investidas do interpelante em relação à sua esposa. Segundo o documento, as palavras do comandante da Força Nacional foram uma válvula de escape para externar um sentimento de indignação contra ato de extrema covardia. Esse argumento poderia ser utilizado pelo Ciro para justificar por que chamou o Aginaldo de picareta, por exemplo, por ver o pânico que aquele motim causou nas pessoas, além dos assassinatos que eu já citei. Imagina você ficar mais de 10 dias sem a proteção da polícia. Enfim, e sabe o que o Aginaldo, comandante da Força Nacional, falou diante dos amotinados? Vocês são gigantes, vocês são monstros, vocês são corajosos. Demonstraram isso ao longo desses 10, 11, 12 dias que estão aqui dentro desse quartel, em busca de melhoria da classe. Enfim, ele falando isso em cima de 220 cadáveres, podemos assim dizer. Sem contar, repito, o medo que aquilo espalhou na população. Então o Ciro, um cearense, fica indignado e externa também sua indignação. Então, dá pra gente entender o motivo do Ciro ter falado isso. Agora, vejam as coincidências. O Aginaldo, que então, na ocasião, recém-casado com Carla Zambelli, que ela, bolsonarista de carteirinha, passa pano pra tudo que Bolsonaro fala e faz. O coronel, o Aginaldo, era subordinado, então, ao secretário nacional de Segurança Pública, Coronel Teófilo, General Teófilo, que foi derrotado nas eleições pelo governo do Ceará. Então vejam, o Teófilo concorreu com Camilo Santana, perdeu, teve só 11,3% dos votos. Camilo Santana foi reeleito no primeiro turno e hoje ele é chefe do Aginaldo. Então não dá para duvidar de que exista, supostamente, vamos dizer assim, um interesse até político por trás de tudo isso. Então, e o general Teófilo era subordinado a quem? Na ocasião, ao ministro Sérgio Moro. Vocês estão entendendo, gente? Tudo isso, Sérgio Moro, o general Teófilo, o coronel agora aqui, o Aginaldo, Carla Zambelli, enfim. Bom, Ciro Gomes, então, fez bem em cobrar explicações na justiça. Ele precisa tomar muito cuidado, porque esse tipo de provocação será cada vez mais frequente daqui até as eleições. Sim, muita gente não quer vê-lo presidente, seja porque Ciro ataca a questão da desigualdade social, trazendo propostas concretas para, sim, cobrar mais imposto daqueles que ganham muito e aliviar a carga tributária daqueles que ganham pouco, daqueles que pagam imposto de renda, por exemplo, abusivo. Então, Ciro vai ser atacado de todos os lados, inclusive por milicianos ou por pessoas vinculadas aí aos interesses da milícia. Então, vão vir ataques de todos os lados. O Ciro tem que estar muito atento, com muita cautela e sim,
cobrar explicações na justiça para que essas pessoas saibam, né? Não serão ataques que passarão despercebidos e que ficarão por isso mesmo. Meus amigos, é isso. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui. Quem puder, se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações e se gostou do vídeo, deixa o seu like. Até mais!